Boa noite a todos, boa noite aos que estão em casa, quentinhos, nos assistindo, e nós aqui também quentinhos, no abrigo de Joana, para o estudo da noite de hoje. A AME me deu uma tarefa assim um tanto quanto complicada, que é estabelecer ou tentar discutir, na noite de hoje, se o espírita pode ter conflitos psicológicos. Imagina, né? A gente não pode esquecer que estamos num planeta de provas e expiações, todos nós, sejamos espíritas ou não. E dentro de um planeta de provas e expiações, cada qual com o seu nível evolutivo, um nível de entendimento, um nível de maturidade, vamos agir ou reagir às coisas que se apresentam de diferentes formas. Para a gente compor o estudo de hoje, além das obras básicas, das obras de apoio de Chico Xavier, né, psicografadas por Chico, eu utilizei as obras psicológicas de Joana de Ângeles. Especificamente o livro O Homem Integral, não, Atitudes Renovadas não, durante eu vou lembrar. Refletindo a Alma, e um outro livro que eu lembro daqui a pouco. E a pergunta que a gente se inicia não é se o espírita pode ter problemas psicológicos, é por que o espírita seria diferente e não os teria. Que condição é essa, né, que nós nos encontramos, que alguns acham que espírita não sofre, que espírita não passa por problemas, que espírita não sente dor, que espírita não tem os seus conflitos, as suas dúvidas, as suas inquietações. Os espíritas nada mais são do que pessoas, espíritos encarnados, que vivem no mundo de provas e expiações. E aí a tarefa fica mais complexa um pouquinho, porque aí eu vou ter que ampliar para sair da esfera espírita e ir para a esfera comum de todos nós, onde nós nos encontramos, a nossa realidade, né? Para tentar descobrir como que nós lidamos com esses conflitos. Os conflitos psicológicos, os emocionais. A gente não vai entrar aqui na seara dos transtornos que são trabalhados, né, pela psiquiatria, pelos psicólogos, pelos psicanalistas, mas vamos trazer algumas coisas, alguns conceitos dessas profissões, dessas teorias, para poder embasar aquilo que a gente vai trabalhar hoje. E como que a gente entende isso, né? Para a gente trabalhar a noite de hoje, eu trouxe alguns conceitos da psicanálise, lá com o início de Freud, onde ele começa a delinear, né, para nós, posteriormente, depois trabalharmos e ampliarmos esses conceitos, o conceito do inconsciente. E também a visão espírita, que é trazida por Joana de Ângeles, né? Antes da gente entrar na seara espírita e na seara da psicanálise, vamos tentar identificar o que é conflito. Qual é o conceito de conflito, né? E nós temos no dicionário que é a ausência de concordância, de entendimento, oposição de interesses, de opiniões, divergência. Eu posso ampliar isso num conflito, né? Para entender um conflito num nível maior, que nós estamos passando hoje, os conflitos de ideias, mas essa discordância, né, essa ausência de concordância, ausência de entendimento, também acontece dentro de nós. Quem não passou por dificuldades em decisões que deveriam ser tomadas e que a gente não achava consenso? Ou que meu desejo
e aí a gente vai ver mais na frente, o meu desejo em realizar determinada coisa falava alto, mas aquilo que eu já tinha dentro de mim, aqueles conceitos, aqueles valores, me diziam que deveria ser o oposto. E aí se forma um conflito interno. Na psicologia, o conceito de conflito é a condição mental de quem apresenta hesitação ou insegurança entre opções excludentes. Uma opção não comporta a outra. Elas são excludentes. Estado de quem expressa sentimentos de essência oposta. Ao mesmo tempo eu sinto amor e ao mesmo tempo eu sinto ódio. E às vezes pelo mesmo objeto, pela mesma pessoa, pela mesma situação. E aí eu me encontro num conflito. Para Freud, o conflito surge entre o sujeito do desejo, como nós falamos antes, em oposição ao ser social. E aí a gente vai trazer isso para dentro de nós. Já somos seres sociais porque estamos ambientados dentro daquilo que nós temos enquanto vida comum. Somos regidos pela legislação comum, onde sabemos que determinadas coisas já são tidas como crimes e outras ainda não têm essa configuração, mas socialmente a gente já sabe que aquela atitude não é a melhor a ser tomada. Mas eu, como Freud coloca aqui, sujeito de desejo, ainda teimo em fazer determinadas coisas. E aí eu entro num conflito muito grande, não só interno, mas com aquilo que me cerca também. Laplanche e Pontalis são dois psicanalistas, eles formaram um dicionário de psicanálise bem interessante, e lá diz que o conflito, fala-se de conflito, quando no sujeito opõem-se exigências internas contrárias. Eu quero, mas eu sei que eu não posso. Eu desejo, mas eu sei que aquilo não é o adequado. E aí a nossa condição de espíritos encarnados num mundo de provas e expiações vai fazer com que eu assuma o meu desejo ou eu assuma a minha condição social, já com a minha educação, e descarte ou reflita mais sobre aquilo que eu desejo, E ele continua, traduzindo-se em formação de sintomas, desordens de comportamento, perturbações de caráter e outras situações. E aí a gente fala aqui dos sintomas, que é o que é tratado em toda a seara médica, na seara da psicologia e da psicanálise também. Porque nós, quando nos sentimos mal, nós temos um sintoma. E, normalmente, a gente não para pensar o que é aquele sintoma. A gente toma logo a atitude imediata de buscar, e é bom que se faça isso, buscar o auxílio de um profissional para se entender, ou para, pelo menos, descobrir a causa daquele sintoma. A psicanálise considera, então, o conflito como constitutivo do ser humano. Eu achei tão interessante essa colocação de Laplanche e Pontalis, porque traz um pouco do que Joana nos fala também nas obras psicológicas. O conflito faz parte de nós, ele nos constitui. É através do conflito que nós aprendemos. Quando desde pequenininho, e nós vamos ampliar essa trajetória com a doutrina espírita, mas desde pequenininhos, nós somos obrigados, por força da vida, a decidir. Nós somos obrigados a fazer escolhas. Esse é o nosso aprendizado. A nossa caminhada é uma caminhada de aprendizados. E isso é essa escolha que nós fazemos diariamente, desde o início, que vai constituir o que seremos nós enquanto humanos. São essa caminhada, esses degraus que nós vamos subindo, aquilo que às vezes nos é negado, o que é permitido, que vai fazer com que a minha personalidade seja constituída. Então, nós vivemos constantemente em conflito, e isso faz parte da nossa vida. Não é nada escabroso.
Mas, se é uma coisa natural e inevitável, por que nós sofremos por conta desses conflitos? Joana vai falar nas suas obras psicológicas de forma maravilhosa, ligado exatamente à nossa imaturidade. Enquanto encarnados, temos um período de imaturidade e que a gente anda observando que essa imaturidade está chegando quase que a senectude, porque algumas pessoas não querem não querem amadurecer, se negam a amadurecer. Mas Joana fala da nossa imaturidade enquanto espíritos. As situações de conflitos psíquicos podem gerar sofrimentos das mais diversas formas, inclusive os físicos através da somatização. Aquilo que eu não consigo gerir dentro de mim, gerenciar ou digerir, eu reverto em sintomas e alguns sintomas se tornam físicos. Quando a gente pega a literatura de Freud com todos os seus casos, a literatura da psicanálise, nós vamos ver como nós conseguimos, como a nossa mente tem o poder de jogar essa energia que está turbulenta na mente para o corpo, causando doenças físicas. Pessoas que, por um impacto, perdem a voz, outras que, por uma sensação de medo muito grande, não conseguem andar, não conseguem se mover, e aí nós vemos a somatização do que está na emoção sendo jogada no físico. Mas tudo vai depender de como nós lidamos com as coisas que nos acontecem no dia a dia. E é esse o aprendizado que Joana traz de uma forma belíssima, No Homem Integral... eu esqueci de trazer o livro. Beleza, Joana diz que a saúde psicológica decorre exatamente da forma... Não, acho que não tem aqui, não. Decorre da forma que nós lidamos com isso, até o momento de nós amadurecermos, de nós conseguirmos trabalhar essas ocorrências na nossa vida. E aí nós conseguimos obter uma saúde psicológica, Quais os sofrimentos que nós identificamos como resultado dos conflitos? E aí quem está de frente nos consultórios sabe muito bem. Situações de nervosismo. Quando a gente passa também a vista só no que as pessoas postam nas redes sociais, a gente consegue ver isso. Está tão aparente que as pessoas não conseguem mais esconder. A palavra que é escrita ali já vem carregada dessa emoção, já vem carregada desse sofrimento. A ansiedade, a angústia, estresse, tristeza, que permeia certas experiências de vida cotidiana, trazendo sofrimento para as pessoas. E aí eu queria chamar a atenção para a palavra ansiedade, angústia e tristeza. Às vezes as pessoas acham que estão muito adoecidas porque estão tristes. Faz parte da nossa vida termos tristeza. Quem não fica triste com a morte de um animal de estimação, com a morte de um parente, uma pessoa muito querida, um amigo? É natural. Quem não se sente ansioso na expectativa de alguma coisa que vai acontecer, na incerteza da vida que nós levamos? São ansiedades naturais, a não ser que eu seja desprovida de raciocínio, de intelecto, e que eu passe a vida só olhando as nuvens. Aí eu não vou sentir nada. Mas se eu vivo, se eu tenho uma vida de relação, essas emoções, esses sentimentos, eles vão passar por mim. O que faz a diferença entre ser natural, ser normal e necessitar de apoio profissional é o quanto isso impacta a minha vida. O quanto a minha ansiedade faz com que eu traga para o corpo a emoção e me dispara o coração de eu não conseguir fazer nada. Prende a minha respiração ao ponto de eu desmaiar, porque eu não consigo respirar.
O quanto essa tristeza faz com que eu me enclausure e não queira conviver com ninguém, adoecendo. E aí a gente já parte de uma coisa que é normal, natural, para uma patologia, para um sofrimento que realmente necessita de um apoio médico, um apoio das psicoterapias. Então a gente precisa entender que ficar triste é normal, ter angústia é normal, e aprender também a valorizar quando no outro isso se externa tanto que ele esteja precisando de ajuda e não consiga perceber sozinho. E aí, enquanto parceiros de vida, nós podemos orientar essa pessoa a buscar o auxílio necessário. E o que acontece conosco? Como surgem esses sofrimentos? Ninguém gosta de sentir dor, né? Eu, por exemplo, não gosto. E a dor física, para mim, é a pior que tem, porque eu não tenho resistência. A dor emocional, a dor psicológica, alguns conseguem ter uma resistência maior. E aí eu tenho que dar graças a Deus, né, por Deus ter permitido a doutrina espírita na minha vida, porque ela me traz um entendimento de vida que faz com que eu consiga suportar e gerenciar esses conflitos que eu também passo, né? O palestrante ele não é diferente de ninguém que está aqui assistindo. O espírita não é diferente de ninguém. Nós também passamos por isso. As experiências que vivemos são percebidas pelo nosso consciente. Aconteceu um fato, eu presenciei, aquela experiência veio para mim. Automaticamente, aquilo, né, eu consigo armazenar a informação que veio daquela experiência. Vai passar um tempo e eu vou esquecer. Para Freud, essa experiência vai para o inconsciente e vai ficar armazenada lá. Nós temos muitas experiências de vida que estão armazenadas e que nós não lembramos. Do inconsciente, essas experiências surgem quando acionamos o que as pessoas gostam de falar de gatilho, que pode ser uma emoção, pode ser um sentimento, pode ser uma imagem, um cheiro, um som. E aí, de repente, eu me lembro. Alguma coisa no ambiente fez com que eu lembrasse uma coisa que eu vivi na infância. Uma conversa com amigos faz eu lembrar de coisas que eu vivi na minha infância, quando eu era bem pequenininha. Da onde veio essa lembrança? E aí, falando de consciência, né, de vida psíquica, fica fácil, está na tua memória. E quando a gente lembra de coisas que a gente não viveu nessa vida? Alguns sofrimentos surgem de coisas que nós não vivemos nessa vida. E aí é que entra a doutrina espírita nos esclarecendo como esses acontecimentos que conscientemente nós não temos noção de que vivemos nesta vida, eles vão se reproduzir novamente nas minhas emoções ao ponto de me abalar. O problema é que nem sempre essas experiências que nós vivemos são positivas. E se falando em espíritos encarnados em planetas de prova e expiação, com uma trajetória a ser revista, a gente tem que, né, há de convir que nem sempre fizemos coisas muito positivas. E essa memória ela está guardadinha. Nós vamos ver a diferença depois do que entende, né, a psicologia e o que entende a doutrina espírita. Basicamente, o que traz Joana de Ângeles em relação a isso. Essas emoções, não conseguimos relacioná-las com os fatos que nós vivenciamos e que lembramos. Elas estão guardadas em algum lugar. E aí eu trouxe aqui só para a gente fazer um teste. Vamos tentar lembrar de uma situação de férias.
Um momento de férias. Tenho certeza que todos tiveram a sensação de alegria, de uma coisa positiva. Mas se nesse período, num período de férias, houve algum contratempo, quando eu lembrar das férias, e a nossa tendência é essa, nós vamos lembrar do contratempo e não das férias. Porque a dor marca. Então é aquele contratempo, aquela situação que não foi tão legal e aquilo vem, né? Um outro exemplo, lembrar de abraço de mãe. Quando a gente pensa em abraço de mãe, a primeira coisa que a gente sente é o aconchego. E aí tem uma coisa bem interessante que às vezes para nos consultórios e a gente não consegue fazer a pessoa digerir aquilo. Algumas relações são traumáticas, mesmo a mãe sendo uma mãe carinhosa, amorosa, amiga, mas aquela relação não flui. Aquela relação não se mostra saudável. E as pessoas sofrem por isso. De onde vem esse desconforto? De onde vem essa sensação ruim em relação a determinadas coisas, que para alguns são coisas simples de lidar e para outros tão difíceis de serem encaradas, de serem vividas, de serem pensadas. E os nossos conflitos vêm dessas lembranças e dessas emoções que estão guardadas e que nem sempre nós temos um acesso fácil, um acesso consciente, rápido, coerente, racional. Às vezes a gente sente culpa por sentimentos que nós não entendemos. E a culpa nos traz esse tormento, nos traz esse conflito interno. Mas eu tenho culpa de quê? Por que eu sinto essa culpa em determinadas situações? Lembrando da questão da culpa, muitas pessoas sentem culpa por terem recursos financeiros mais equilibrados, por terem dinheiro, por terem uma condição financeira melhor. E essa culpa foi incutida em nós lá no passado. Jung diria que está no inconsciente coletivo. Mas isso vem se reproduzindo, mesmo que a nossa família não tenha esse entendimento, quem passou por aquela experiência lá atrás, onde para a igreja quem tinha dinheiro tinha culpa no cartório, vai reproduzir esse sentimento de culpa em relação ao dinheiro. E o que a gente tem hoje são vários terapeutas tentando trabalhar a escassez da vida. Porque essa culpa pela prosperidade acompanha de tal forma que o indivíduo não consegue deslanchar nos seus empreendimentos. E olha como fica marcado, mesmo que a pessoa não entenda. Então, a gente tem que desprogramar, né, isso que foi programado lá atrás, que está no inconsciente coletivo, está no inconsciente daquele sujeito que não sabe que pensa dessa forma. E porque sente culpa. E assim nós vamos armazenando ideias, hábitos, comportamentos de uma existência até a outra. Tudo que nós vivemos nas nossas vidas passadas vão ficando armazenados. Hoje estamos em condição de trabalhar isso. Hoje temos o processo intelectual, temos a razão mais equilibrada, temos condições de entender, de buscar, de pesquisar para equilibrar essas situações, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7, tem a informação de que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir, diz Kardec. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. E ele continua mais adiante. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida.
Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso quando nós conseguimos lembrar que provavelmente aconteceu na vida, na existência atual. Mas e a das existências passadas? Como que nós vamos lidar com essa carga de memórias emotivas que vem através dos tempos, atrapalhando ou dificultando o nosso desenvolvimento? Para Freud, a origem dos sofrimentos e dos sintomas neuróticos está no inconsciente. Para a doutrina espírita, está no espírito e nas experiências vividas em tudo o que realizamos. Nós podemos identificar que todas as nossas experiências de vidas passadas vão ficar armazenadinhas no perispírito. O perispírito é o molde da nossa vida material. É o molde que nós, espíritos, utilizamos para dar forma ao corpo que nós vamos renascer, para as determinadas experiências que temos que cumprir, que temos que vivenciar. Mas tudo o que nós já vivemos está lá arquivado nele. E aí esse inconsciente se estende de uma forma incrível. Porque quantas encarnações nós já tivemos no planeta Terra? Não sabemos. Quantas encarnações em outros orbes? Mas as experiências estão todas lá. E às vezes eu sinto medo de uma coisa que eu nunca vivi. Eu, particularmente, morro de medo de aranha. Eu nunca tive um trauma tão grande assim com aranha para ter medo, mas eu tenho medo. Provavelmente a explicação está em outro lugar. Algumas pessoas não conseguem ficar em locais fechados. E nunca se viram em situação de risco estando num local fechado. Da onde vem esse medo? E nós precisamos começar o que Kardec fala aqui, remontar ao passado e à origem dos males, buscar. A doutrina espírita nos ensina a pesquisar, a buscar aquilo que nós não entendemos, porque existe uma resposta. Se ainda não descobrimos, é porque ainda não estamos num ponto certo para entender, mas a resposta está lá. Precisamos de maturidade, às vezes de uma condição intelectual diferenciada para poder começar a entender. Para Freud, a cura também está no inconsciente, tanto é que o trabalho da psicanálise é toda buscando dentro do inconsciente, do analisando aquilo que reflete na sua vida atual. E na conscientização daquilo que foi reprimido, que está guardado lá. Para a doutrina espírita, está na máxima inscrita na entrada do Santuário de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. E além do conhece-te a ti mesmo, que é muito bem trabalhado por Joana de Ângeles e Divaldo, na atitude consciente e verdadeira da alta transformação e no trabalho do bem. Esse é o caminho que a doutrina espírita nos proporciona para lidar com esses conflitos. O autoconhecimento. À medida que eu me debruço sobre mim, sobre as coisas que eu sinto, sobre as coisas que eu penso, eu vou encontrando as respostas. Elas vão aparecer. Se eu estiver nesse propósito consciente e verdadeiro. Para Joana de Ângeles, o autodescobrimento é semelhante a um parto. Eu achei linda essa colocação dela. É um renascimento. E por que renascimento, né? Se o parto vai nascer, mas nós somos espíritos, somos reencarnacionistas. Então, a cada parto é um renascimento. O autodescobrimento é nascer novamente, é se descobrir enquanto um ser diferenciado, enquanto uma personalidade única. E exige coragem para que o acontecimento
coragem para o acontecimento que libera, e deve ser realizado sem mecanismos desculpistas ou de fuga. Isso amadurece e fortalece o homem. Para eu me buscar, para eu me autoconhecer, eu tenho que ter coragem, porque eu vou reconhecer a Mônica um tanto quanto egoísta, meio maledicente, coisas que o verniz social faz com que a gente não demonstre, mas está lá dentro. E esse trabalho de autodescobrimento vai fazer com que aquilo que eu me sinto enquanto vítima, né, ninguém me ama, ninguém me quer, pode não ser tão vítima assim. Posso ser eu que estou ali, vibrando de uma forma diferente do amor que eu quero receber. A importância de termos coragem para fazer esse exercício, né? E aí a gente coloca uma informação importante. As casas espíritas, apesar de não fazermos as terapias dentro da casa espírita, a terapia espírita, que é através do passe, do diálogo fraterno, da água fluidificada, nos auxilia nesse processo. E lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Então, quando eu faço a opção por me conhecer com coragem, entendendo que isso tem que ser uma opção verdadeira, eu vou ter o amparo necessário da espiritualidade, dos meus protetores, para que eu trace esse caminho, que eu entre nesse caminho de forma mais segura. E como é que nós, espíritas, nos colocamos diante da dor da alma? Essa dor que às vezes nos coloca em situações de tanto impacto que chega a ser difícil respirar quando a gente pensa, né? Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, era o terceiro livro que eu não tinha lembrado, diz que ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar condições de saúde real e da alegria plena. E aí a atitude é, ao invés de ficar se lamentando pela dor que não entende, é fazer o caminho oposto, é buscar entender essa dor, buscar saber da sua origem, que pode ser ocasionada por uma atitude nossa nessa vida, em vidas passadas, um desentendimento. O Pedro gosta muito de falar que quando dá ruído de comunicação, é o transmissor que falha. Às vezes, nós falhamos na transmissão do que queremos. E aí é feita aquela confusão toda e eu acabo me sentindo vítima. Não sou vítima nem sou culpada, simplesmente usei a palavra errada. Então, a gente precisa buscar a origem do que nós estamos sentindo e ter plena consciência de que não estamos sozinhos. Temos amparo para fazer essa caminhada. Para que a gente entenda, né, e tenha certeza disso, Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, reproduz o ensino de Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esse é o primeiro a nos socorrer. Jesus é o primeiro a nos estender a mão nessa caminhada. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, diz que Jesus humanizado é o grande médico das almas e apresenta a terapia recuperadora ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. Vou reler. Apresenta a terapia recuperadora e, ao mesmo tempo, oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos.
o que ele falava, o que Jesus falava a cada um que ele curava? Vá e não voltes a pecar, para que nada mais vos aconteça. Então, é a terapia recuperadora, porque no acolhimento que ele fazia, ele recuperava o indivíduo da sua dor. Ele levava a cura, porque ele levava, através do amor, o acolhimento necessário, o entendimento para aquela pessoa que sofria. E a libertação? Já que você está curado aqui, não se envolve mais. Procura não errar novamente. Busca um caminho diferente. Faz as coisas diferentes, né? A gente não consegue fazer coisas diferentes agindo do mesmo jeito, então tem que mudar a ação. E aí nós evitamos novos comprometimentos. E ela segue: a terapia de Jesus propõe o melhor recurso para nos libertar das amarras passadas. Baseia na conquista da luz interna que anula os prejuízos e evita novas projeções de sofrimento. A luz interna, essa luz que nós sabemos que, sendo filhos de Deus, também somos portadores dessa luz. Por que não usar essa luz para iluminar as nossas mentes e as nossas ideias? Segundo Joana, o cultivo do amor, sustentado pela oração, é o mecanismo que canaliza as energias vindas de Deus e que nos vitaliza. E destacando isso, eu não quero dizer que, sentindo os sintomas, as aflições, as angústias, que às vezes nos desequilibram, nós não devamos procurar o atendimento necessário, o atendimento médico, a psicoterapia. É em conjunto a isso, nós cultivarmos o amor e a oração, para que a gente tenha suporte, sustentação nesse tratamento. O amor é uma conquista emocional superior, rompe a ignorância e faculta a libertação das emoções mais primitivas. Muitos de nós ainda vivenciamos, por estarmos num planeta de provas e expiações, vivenciamos o nosso primitivismo. Estamos modificando, estamos nos melhorando, estamos ficando mais conscientes da nossa essência divina. Mas é preciso que nós façamos esse movimento pessoal de buscar essa transformação, né? Sem gerenciar a culpa. É entender o que nós fizemos e trabalhar para fazer diferente. Porque se a gente começar a se culpar, como eu falei no início, a tendência é parar, porque vai dar medo, vai dar ansiedade, vai dar insegurança. E aí eu vou criar outros conflitos para lidar. Então, já temos o bastante. Vamos gerenciar esses. Enquanto nós conseguimos gerenciar esses conflitos que já vivemos, vamos nos fortalecendo para não entrar em novos conflitos, né? Enquanto não diluímos o que está adoecido em nós, em nossa consciência, nós não vamos ter uma saúde que idealizamos. Por isso é importante sermos protagonistas dessa cura, protagonistas dessa modificação de nós mesmos. Eu não posso querer que o Pedro se cure se ele não faz o movimento de buscar a cura. Nenhum de nós. E nenhum terapeuta vai dizer que vai curar ninguém, porque a cura vem de quem precisa, que é o paciente. Se o médico receitar a medicação e o paciente não tomar, a cura não acontece. Então precisa da nossa aceitação, que estamos adoecidos, do nosso entendimento, da nossa busca pessoal, de entender que adoecimento é esse, e aí sim buscar os meios de trazer a cura. É necessário o nosso compromisso pessoal em relação à nossa evolução. E para a gente encerrar,
eu trouxe do livro Palavras de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, trechos de frases de Emmanuel que nos remetem a esse trabalho interno. E a importância do Espiritismo para lidar com essas questões. O Espiritismo esclarece que o homem é senhor de patrimônio vasto, consolidado nas suas experiências de outras vidas, provando o legítimo fundamento da vida mental da vida mental não reside de maneira absoluta na contribuição dos sentidos corporais, mas também nas recordações latentes do pretérito, das quais os fenômenos da inteligência prematura na Terra são os testemunhos mais eloquentes. Somente à luz do Espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender que a zona oculta da esfera psíquica de cada um é um reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso, onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Se ressurgiu, é o momento ideal para ser trabalhado. Se está incomodando, busque descobrir o que incomoda. Se está doendo, busque descobrir o que aqui dói. Esse é o momento oportuno, como nos traz o Emmanuel, de trabalhar essas energias potenciais. E finalizando, somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana. E nós estamos vendo isso pela ciência, como foi dito pelos espíritos e por Kardec. A ciência está chegando a um patamar de comprovar aquilo que a doutrina espírita já nos ensina. Através da comunicação dos espíritos, através das experiências de quase morte, inúmeras experiências que estão sendo estudadas pela ciência, comprovando aquilo que é a ciência. A regressão de memória, né? Não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. E aí a nossa consciência de sermos espíritos imortais nos dá a liberdade de analisar a cada sofrimento meu, a cada sofrimento nosso, buscando entender de onde ele veio e por que ele está ressurgindo nesse momento atual. Lembrando que estamos passando por uma transição, não só a transição planetária, mas a transição de nós, espíritos, para um processo evolutivo mais ampliado, mais aprimorado. Que a gente não perca essa oportunidade de estar nos trabalhando, de estar usando como ferramenta as informações da doutrina espírita, para que a gente possa adquirir uma saúde que nós já queremos, que nós já desejamos, mas que também faz parte do nosso empenho em conquistá-la. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Graças a Deus.